Sabe quando o sinal do celular some bem na hora que a gente mais precisa? Pois é, hoje vamos entender direitinho o que está por trás do tal efeito de borda da célula. É uma daquelas coisas que irritam todo mundo, né? No meio de uma ligação importante ou tentando seguir o mapa e pronto, o sinal morre. Mas por que isso acontece se parece que tem torre de celular em todo canto? Esse fenômeno tem nome e é bem conhecido. É a tal da zona morta disfinal. E para a gente entender o que é essa zona morta, a gente precisa voltar um passo e conhecer a pecinha mais básica de qualquer rede de celular. E essa peça fundamental é a célula. O nome do aparelho, celular, não veio do nada, né? Ele vem exatamente desse conceito. Vamos imaginar a coisa do jeito mais simples possível. Uma única torre. Essa torre joga o sinal numa área específica ao redor dela. Essa área de cobertura é o que a gente chama de célula 1. Pensa que é tipo um grande guarda-chuva de conectividade. Então, o ponto principal é esse. Uma célula nada mais é do que a área de serviço de uma torre. E as redes que a gente usa todo santo dia são, na verdade, um quebra-cabeça gigante, formado pela conexão de milhares e milhares dessas células. Só que uma célula sozinha não faz a rede funcionar direito. E é aqui que a história começa a ficar mais complexa e bem mais interessante. Bom, a lógica parece óbvia. Se uma torre já é bom, um monte de torres deve ser ótimo, né? Era para garantir sinal perfeito em todo lugar, certo? Então, nem sempre. Na prática, essa solução de sair colocando mais torres pode, na verdade, criar um problema totalmente novo e inesperado. O detalhe está aqui. Para não ficar nenhum buraco sem sinal entre uma torre e outra, a área de cobertura delas precisa se sobrepor, uma invadindo um pouquinho a da outra. Veja só como a célula 1 e a célula 2 se cruzam, e isso não é um acidente, é de propósito, é necessário para a gente não perder a conexão quando está se movendo. E quando a gente vai juntando mais e mais células, como a célula 3 aqui, o resultado é este. A rede vira uma verdadeira colcha de retalhos, com um monte de sinais se cruzando para garantir que a cobertura seja contínua. Só que é justamente nesse encontro, nessa sobreposição, que nasce o grande vilão da nossa história: o problema da borda da célula. Vamos olhar bem de perto agora, bem no meio desse encontro de sinais. É exatamente nessa região, onde os sinais de várias torres se encontram, que a confusão começa. E esse lugarzinho complicado tem nome. É a borda da célula. O que rola ali é um fenômeno chamado interferência. É como se o celular estivesse no meio de uma sala barulhenta, com várias torres gritando com ele ao mesmo tempo. Ele fica confuso, não sabe qual sinal escutar direito, e o resultado é que a qualidade da conexão vai lá para baixo. E as consequências disso, a gente já conhece bem. O sinal fica fraco, a internet fica lenta, que dá raiva, e claro, o pior de tudo, a chamada cai bem no meio de uma frase. É uma baita ironia se a gente parar para pensar. A mesmíssima estratégia usada para garantir cobertura total, ou seja, sobrepor as células, é o que, no fim das contas, causa o sinal ruim nessas áreas. A solução é também parte do problema. Então, da próxima vez que o sinal sumir, vale lembrar, aquela zona morta não é bem um defeito da rede. É uma característica do sistema, uma consequência com a qual os engenheiros têm que lidar o tempo todo, sempre buscando maneiras de diminuir o impacto disso. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. Com as novas tecnologias que estão surgindo, como o 5G, que são muito mais espertas na hora de direcionar o sinal, será que um dia a gente vai conseguir eliminar de vez o efeito da borda? Ou será que essa busca pela conexão perfeita sempre vai ter esses pequenos tropeços no caminho? É algo para a gente ficar de olho.